Amém? Saúde os irmãos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos iniciar o culto desse domingo, orando ao Senhor, porque é por Ele que nós estamos aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Olívia e Johan também podem ficar de pé. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos mais um domingo aqui, diante da Tua presença, Deus. Nós queremos, Senhor, nos entregar aqui nesse culto, Pai, nos entregar a Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha sobre nós, o Senhor esteja aqui, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e fala conosco esta noite, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode se sentar, abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Versículo muito conhecido, muito abençoado. Versículos 11, 12 e 13. Amém? Todos encontraram? Ainda não, né? Jeremias 29, versículos 11, 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Deus tem planos do que pra gente? Planos de nos fazer prosperar e não nos causar dano. Planos de dar-nos esperança e um futuro. Amém? Se você tem seu coração diante da presença do Senhor, você pode ter certeza que Ele tem plano para você de esperança e um futuro próspero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus agora. Eu quero que você coloque seu coração diante da presença de Deus. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, recebe o meu louvor. Eu quero agora te adorar, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. E nós vamos continuar este culto em louvor e honra ao nosso Deus, declarando como o Senhor é maravilhoso, né? Todos os dias, mais um ano começou e nós estamos aqui com vida, com saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós. E você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí, que é o seu parente, fala assim: você não está sozinho. O teu irmão. Por que você não está sozinho? Porque o Senhor está conosco. Você pode dizer amém por isso? E vamos cantar com bastante alegria. E toda a igreja diz amém, rendendo louvor ao Senhor Jesus. Aleluia. Você não está aqui sozinho, mesmo quando está fraco. Não está sozinho, somos todos iguais, carentes de misericórdia, de liberdade, de perdão. Mas nele você pode se apoiar, ele vai te amar. E toda a igreja diga amém. Amém. Toda a igreja diga amém, rendendo louvor por sua graça e amor. E toda a igreja diga amém. Se você é rico ou pobre, isso não importa. Fraco ou forte, a todos ele conforta. Somos todos iguais diante dele.
Deus, porque este é o reino de Deus. E toda a igreja diga amém. Amém. E toda a igreja diga amém. Rendendo louvor por sua graça e amor. E toda a igreja diga amém. E toda a igreja diga amém. Amém. E toda a igreja diga amém. Rendendo louvor por sua graça e amor. E toda a igreja diga amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus. É muito bom nós termos um Deus que cuida de cada detalhe em nossas vidas, não é verdade? E quando nós firmamos a nossa confiança nele, a nossa fé no Senhor, você pode ter certeza que o melhor o Senhor tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, na sua família. E nós podemos dizer, como diz a Bíblia, que Deus, Ele é Deus. Deus, Ele está em todos os momentos, na alegria, na tristeza, mas Ele não nos abandona, não é verdade? E vamos declarar com bastante alegria: Senhor, que a minha fé esteja firmada todos os dias em Ti, que a minha esperança esteja em Ti, que a minha confiança seja somente em Ti. E nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Pai, Ele é Deus. Se tudo der certo, aleluia, Jesus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o teu corpo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se
Deus é Deus. Deus é Deus. E nada foge do controle, Pai, do Senhor. Nesta hora nós queremos te louvar e te adorar. E dizer como nós te amamos, como nós precisamos de ti. O Senhor é Deus em todo o tempo nas nossas vidas. Não importa, Pai, o que venha acontecer, Pai, que a nossa vida esteja no teu controle, no teu cuidado. E nós queremos dizer, Pai, que tudo aquilo que o Senhor fizer, nós queremos. Pai, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos te conhecer mais. Ó Espírito Santo de Deus, ministra em cada vida, em cada coração que chegou aqui. Pai, não sei se muitas vezes com o coração entristecido ou abatido, mas o Senhor irá, Pai, eu creio nesta noite renovar as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa alegria. Porque, Pai, a nossa esperança, Pai, a nossa confiança está em Ti. E nós queremos dizer que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. E não há outro como o nosso Deus. Aleluia. E a palavra de Deus lá em Números 6, que o pastor Carlos, o pastor Sander, sempre no final do culto fala, né? Que é a bênção. Onde o Senhor falou a Moisés, dizendo assim: fala para Arão e seus filhos e dize: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você pode dizer amém por isso? Essa bênção do Senhor não foi só para Moisés. O Senhor diz para nós que hoje Ele te abençoa. Que o Senhor diz assim: que eu te guardo. E a bênção que Ele tem preparado para você, Ele vai cumprir. Você pode dizer amém por isso? E vamos declarar este cântico, tomando posse dessa bênção do Senhor para nós. E realmente coloque a sua família nessa oração, o seu dia a dia, o seu trabalho. E declare que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor guarde a minha família, o meu trabalho, os meus dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Conceda sua graça e te dê a paz. Amém, amém, amém.
presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Choro, é contigo, é por ti. O Senhor é contigo, é contigo, o Senhor está com você, é contigo. Ele vai à frente de tudo na sua vida. É por ti, Pai, é contigo, é por ti. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento, por este lugar, por aqueles amados irmãos que ainda não estão aqui. Pai, nós estamos aqui na Tua casa e queremos declarar o nosso amor por Ti, Pai, a nossa dependência pelo Senhor. Pai, como nós estamos alegres de estarmos aqui na Tua casa. E nesta hora nós queremos orar pelos amados irmãos que ainda não puderam vir. Pai, visita cada irmão, Senhor, cada familiar, Senhor Jesus. Se existe, Pai, alguém enfermo, Pai, que o Senhor alcance agora, Senhor, e vá trabalhando lá em nome de Jesus. Assim como Tua palavra diz, que o Senhor abençoa, que o Senhor guarda, que o Senhor cuida, que o Senhor vai adiante, Pai. Nós queremos declarar sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre os nossos familiares, sobre os irmãos que não estão aqui, esta palavra, e tomar posse da bênção que o Senhor tem para nós, para a nossa semana, Senhor, para os nossos dias. E nós queremos dizer, Pai, que nós Te amamos. Nós queremos dizer, Pai, que precisamos de Ti, e não há outro como o Senhor, e não há outro como o Senhor. E você pode dizer amém, 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 assim como diz a Tua palavra, assim seja. E que o Senhor cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade, no nome de Jesus. Pai, agora, Pai, na Tua palavra que nós vamos ouvir, Senhor, ministra ao pregador o que o Senhor tem para nós, Pai, cada palavra dita que virá da boca do Senhor, que ministra aos corações de quem está aqui
Abra os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para receber, Pai. E que toda palavra que for ministrada, ela possa ser plantada em nosso coração e frutificar. Pai, nós não aceitamos que essa palavra seja roubada pelo inimigo, mas que ela venha, Senhor Jesus, florescer nas nossas vidas. No nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Podem se assentar. Glórias a Deus. Amém. Exaltado e glorificado seja o nome do nosso Senhor nessa noite. Nós cremos que estamos aqui por Ele, para Ele, e sabemos que todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. E nós gostaria de fazer uma oração, antes de adentrar na palavra, pedindo a direção do Senhor sobre o que será ministrado aqui na minha vida, na sua vida, que Ele possa direcionar a nossa mente, o nosso coração, no querer e na vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido Deus. Nós somos gratos ao Senhor por esse momento tão especial que temos de estar na Tua casa, na Tua igreja. E tivemos aqui para um momento de louvor, de adoração, e agora estaremos entrando na Sua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor se revele aos nossos corações, que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o único, exaltado e glorificado aqui. Pai, tudo que não provém do Senhor, toda a armadilha contrária à Tua presença ou à Tua vontade, seja repreendida, reprovada, na autoridade que é no nome de Jesus. Por isso, Senhor, continue falando e se revelando a cada um de nós. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 16 e o 17, porém a ministração nessa noite, ela está sobre o versículo 17. Mateus capítulo 9, versículo 16, versículo 17, para os irmãos que forem mais fácil, está aqui também no Data Show. Diz assim a palavra de Deus: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Irmãos, quando está próximo da virada do ano, é muito comum as pessoas declararem assim: ano novo, vida nova. Normalmente se fala isso, não é verdade? E o tema da ministração dessa noite, que com toda certeza vai orientar a sua vida sobre o ano de 2021, é ano novo, vida nova. Glória a Deus. Uma vida nova não pode ser despejada sobre um odre velho. Uma vida nova não pode ser despejada ou colocada sobre um odre velho. É interessante a gente analisar um pouquinho o contexto desse versículo. Jesus estava na casa de Mateus, que também era conhecido como Levi. E diz a palavra de Deus que os fariseus e outras pessoas que estavam ali, conhecedores da lei,
ao ver que Jesus ele estava ali na casa de Mateus, de um pecador, questionaram os discípulos de Jesus. E falaram assim: poxa, seu mestre come na casa de pecadores? E Jesus, ouvindo aquilo, falou aquele versículo muito conhecido, que quem precisa de remédio não são os sãos, mas os doentes. Jesus estava ali compartilhando a palavra de Deus com aqueles homens, e uma daquelas pessoas, Mateus, foi convidado para ser discípulo de Jesus, e assim ele foi, e assim ele fez. Só que na continuação, aqueles fariseus ainda questionaram: poxa, esses discípulos, eles não jejuam como nós jejuamos. E Jesus, ele conhecia a lei. Jesus sabia que pela lei dos judeus era feito um jejum anual, no dia da expiação. Se você olhar a palavra de Deus lá em Levítico capítulo 16, do versículo 29 ao versículo 34, vai falar sobre isso. Só que Jesus também sabia que os fariseus, para cumprirem um rito até superior ao que pedia a lei, eles jejuavam 2 vezes por semana. E aí eles questionam: poxa, seus discípulos não jejuam como nós? Aí Jesus fala uma coisa muito interessante para eles. Jesus, ele afirma categoricamente que aquela não era a hora do jejum. Por quê? Porque o noivo estava ali. Ali era um momento de se alegrar, ali era um momento de festejar, ali era um momento de alegria, porque a presença de Cristo na nossa vida não pode ser um motivo de lamento, de contrição, pelo contrário, precisa ser um motivo de grande festa e de grande alegria. Me preocupa quando eu vejo, às vezes, uma pessoa longe de Cristo, uma pessoa aparentemente alegre, extrovertida, e aí quando se volta para Jesus, não, olha, tem que ser tudo assim, certinho, fizer errado, estou em pecado. Jesus, ele nos traz, de acordo com a palavra de Deus, e a gente falou a respeito disso algum tempo atrás, a verdadeira alegria. Jesus nos traz a verdadeira alegria. A presença de Cristo não devia ser motivo de lamento ou de contrição. Por fim, depois desses 2 questionamentos dos fariseus, Jesus, ele faz essa desconcertante afirmação. Jesus, ele fala que os fariseus estavam tentando impor panos e vinho novo em roupas e odres velhos. Jesus, ele está dizendo para aqueles homens ali que eles ainda não tinham enxergado quem estava no meio deles: o Salvador, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário pela nossa vida. E a partir desse momento nós começamos a ter livre acesso a Deus, o véu do templo foi rasgado, não era mais necessário que se sacrificasse um animal pela remissão dos pecados, porque Jesus, ele como Cordeiro Pascual, ele se fez sacrifício santo, definitivo e agradável a Deus pelas nossas vidas. E essa noite eu queria falar sobre essa questão do odre velho, vinho novo e odre velho. Na Bíblia nós encontramos 3 tipos de vinho. Nós encontramos o vinho novo. É o que Jesus falou do fruto da videira, Mateus capítulo 26, versículo 29. Ou seja, era o suco da uva que era pisada ali no lagar. Aquele era o vinho novo. O Antigo Testamento também fala a respeito dele. E esse vinho, ele era usado como alimento. Ele era usado durante as refeições. Só que a Bíblia fala sobre um segundo tipo de vinho. A Bíblia fala sobre o vinho velho. E o vinho velho era um vinho que ele era guardado durante um tempo para fermentar. O suco da uva fermentado, ele se torna mais forte.
E aquele suco de uva, ele era colocado sobre um odre. Um odre era a pele normalmente de um carneiro, que era ali costurada, e aquele vinho era colocado sobre aquele odre. Era colocado vinho novo, e aquele vinho passava por um processo de fermentação. Com o tempo se tornava vinho velho, naturalmente envelhecendo o odre. Mas a gente já vai chegar lá. A Bíblia ainda fala sobre o vinho misturado. Só que eu queria fazer uma referência, ainda falando sobre vinho velho, queria fazer uma referência sobre esse processo de fermentação. Porque quando nós vemos a palavra de Deus, quando Jesus fala sobre algo fermentado, ele não fala sobre algo bom. E olha que interessante, se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 15. Se puder colocar aqui, eu agradeço. Marcos capítulo 8, versículo 15. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Só que olha que interessante, outro versículo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8. Livrem-se do fermento o quê? Para que sejam massa nova e sem, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Põe o 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento, nem com fermento da maldade ou da malícia e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Amém? Vinho novo, vinho velho, e a Bíblia ainda dá referência sobre o vinho misturado. Em algumas versões fala sobre bebida forte. O vinho misturado é quando se acrescenta ao suco da uva uma mistura que vai torná-lo mais forte ainda, ou dê um maior teor alcoólico, também chamado de bebida forte. Levítico 10, 9, Deuteronômio 29, 6, Provérbios 21. Toda a pessoa que se consagrasse ao Senhor tinha que se abster de qualquer tipo de bebida forte. Nós vemos lá que quando era feito o voto nazireu, não podia se envolver com esse tipo de bebida. Era um voto porque aquela pessoa estava dedicada ao Senhor. Por isso Jesus não quis beber vinho com fel, quando ofereceram para ele na cruz, lembra? Quando foram lá, vinho com fel e ofereceram para Jesus, e Jesus não bebeu. Consagrado ao Senhor. O que a Bíblia fala, queridos? A Bíblia fala que Jesus é a videira. Amém? Se você pegar lá, João capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó: eu sou a videira e meu pai é quem? O agricultor. O que você tira da videira? Uva, suco de uva. A uva e da uva o suco. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor, Ele vem nos renovar. E o vinho novo da presença de Cristo representa o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário pela nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, pode pôr aí? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e o pão que partirmos é a participação no corpo de Cristo? Se nós aceitamos a Cristo e fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós não podemos deixar que esse vinho novo se contamine com o fermento velho.
Nós não podemos permitir com que esse vinho novo seja contaminado com as coisas deste mundo. O que Jesus nos oferece é um vinho novo. E diz a palavra que Ele é a videira e o Pai é o agricultor. E o vinho novo, queridos, não pode ser colocado em um odre velho. E aí algo que eu gostaria de chamar a sua atenção. O odre, como eu falei para vocês, era um saco que era feito com pele de animal, era costurado, e ali se colocava vinho, se colocava água, se colocava leite. Você tinha que tomar muito cuidado, porque cada odre era para um tipo de líquido diferente. Então, por exemplo, o odre que era utilizado para colocar vinho, ele não podia depois ser utilizado para colocar água. Porque o vinho ficava na pele ali do odre. E se você colocasse água, você ia sentir essa mistura. Da mesma forma, o odre de água não poderia ser usado para colocar vinho. Muito menos o odre que era colocado leite. Só que Jesus chama uma atenção aqui. O odre velho, ele não podia ser usado para colocar vinho novo. Ou o suco da uva. Por quê? Porque o couro, ele se enrijece, qual que é a palavra certa? Enrijece com o tempo. O couro, ele encolhe e o couro, ele enruga. E o vinho novo, pelo fato de ele ser novo, quando você coloca, ele entra no processo de fermentação. E o que a fermentação faz com o odre? Estica. E o que acontece se o odre for velho? Enrugado, mais seco. Quando o vinho começa o processo de fermentação dele, ele rompe e rasga. Irmãos, 2021, ano novo. Muitas pessoas, elas querem começar o ano e já pensar assim: esse ano eu tenho planos novos, eu tenho metas novas, eu tenho novos objetivos, e eu acredito que vai estar tudo certo, e eu vou fazer para que tudo dê certo, porém, ele ou ela ainda é um odre velho. E para nós recebermos o vinho novo de Deus, nós precisamos estar dispostos a sermos odres novos. Amém? Jesus, ele disse que o vinho novo precisa ser posto em odres novos, por quê? Porque os dois, pega ali a palavra de Deus, vamos lá, Mateus capítulo 9, volta lá em Mateus, capítulo 9, versículo 17, olha só, nem se põe vinho novo em vasilha velha, finalzinho, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Se eu colocar o vinho novo num odre novo, ambos se conservam. Se eu quero ter um ano novo e uma nova vida com Deus, e se eu quero conhecer mais o Senhor, se eu quero entender os planos dele para mim, se eu quero conhecer os propósitos dele para mim, eu preciso estar disposto a buscá-lo e compreender a sua vontade dia após dia, de acordo com o que é revelado na palavra de Deus. Amém? O odre velho, ele acaba não resistindo ao odre novo. O odre velho acaba não resistindo ao vinho novo. E uma grande lição que nos faz refletir nessa noite. Eu tenho sido odre novo ou velho? Eu vou deixar e eu vou permitir que eu seja moldado pelo Senhor e que o Senhor direcione os meus passos, as minhas decisões, de acordo com a vontade dEle, ou eu vou pensar assim: Senhor, essa área eu conheço, isso eu já sei, fica tranquilo que aqui quem cuida sou eu. Eu já falei isso uma vez, eu volto a repetir. Uma vez eu vi um pastor, que ele é um pastor de uma grande igreja.
E quando ele começou o trabalho dele, naquela ânsia de querer fazer mais e melhor para Deus constantemente, ele era uma pessoa que era formada em marketing, e aí ele chega e está orando ali para Deus e fala: Senhor, na área de marketing eu vou usar todo o meu conhecimento para que as pessoas possam conhecer o Senhor. E aí o Senhor responde assim para ele: não preciso do teu marketing, eu não preciso do teu conhecimento, o crescimento é eu quem dou, faça o que eu te pedir. E ali ele entendeu naquela noite que o que ele precisaria fazer era simplesmente cumprir a vontade de Deus, para que o Senhor estivesse na direção daquela igreja. E assim foi. Amém? O odre velho não pode receber o vinho novo de Deus. Diz a palavra lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, dá para pôr isso daí? Portanto, se alguém está em Cristo, o que é? Velha criação? Odre velho? Não. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que estão surgindo coisas novas. Eu não posso pegar minha velha estrutura e querer que ela domine sobre o vinho novo de Deus. Eu preciso estar disposto a receber aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso a gente precisa analisar algumas coisas. Nós não podemos ser resistentes àquilo que é novo. Nós, principalmente cristãos, às vezes a gente tem uma certa resistência a algumas novidades. Natural. Glória a Deus. E tem coisas que nós precisamos sempre, tem coisas não, todas as coisas nós precisamos analisar à luz da palavra de Deus, para que Ele se revele aos nossos corações. Mas a Bíblia afirma categoricamente que a vida nova em Cristo é uma vida nova. Amém? Não se pode desfrutar do novo se a estrutura é velha. Jesus ele fala claramente nesses versículos que é impossível desfrutar do novo sem abandonar as velhas estruturas. E olha que interessante, para nós desfrutarmos do que Deus tem para nós nesse ano de 2021, nós precisamos criar novas estruturas na nossa vida. Mas pastor, como eu crio essas novas estruturas na minha vida? Está descrito na palavra de Deus. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz aí na palavra do Senhor. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vida nova. Mas como eu vivo essa vida nova? Lamentações capítulo 3, versículo 2, 3, versículo 22 e 23, desculpe. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E olha lá, renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Vocês perceberam que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã? Como deve ser a nossa vida com Deus? Ela precisa ser edificada e firmada todos os dias da nossa vida, a cada manhã.
a cada dia. Irmãos, não tem como eu pensar assim, eu quero saber os planos de Deus para a minha vida, se você só conhece o Senhor no domingo à noite. Ou se você só conhece o Senhor 1 ou 2 vezes na semana. Eu só vou entender o que o Senhor tem para a minha vida se dia após dia, a cada manhã, eu buscá-lo, conhecê-lo, o seu querer e a sua vontade para mim. A estrutura antiga, o odre antigo pensa assim, não preciso disso. Afinal de contas, como diz a palavra, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Independente do que eu estou fazendo, se renova a misericórdia e está tudo bem. Mas a Bíblia fala, nós pregamos sobre isso na semana passada também, que os planos do Senhor para nós são planos, até o pastor Andrei leu aqui no início do culto, o Senhor tem planos de nos fazer prosperar. Mas como que Ele faz isso? Você pesquisa a palavra de Deus, todas aquelas pessoas que meditam na palavra do Senhor, dia e noite, prosperarão. Não adianta eu pensar assim, vou buscar de vez em quando, mais ou menos, da forma que der, e pensar, o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida. Nós precisamos conhecer a vontade dEle, meditando na palavra dEle, ouvindo a sua voz, conhecendo a sua vontade. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 31, eu já estou terminando aqui. Isaías 40, esse versículo é conhecido. Volta um pouquinho antes, do versículo, isso, pode ser, 30 e 31. O que a gente acabou de ler em Lamentações capítulo 3, versículo 22, versículo 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha a palavra aí de novo, renovam. Amém? Renovam as suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O renovo do Senhor na nossa vida, a presença do Senhor na nossa vida, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. Nós precisamos ser renovados. O odre velho precisa ser renovado. Precisa ser um odre novo para receber o vinho novo de Deus. E por último, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz aí a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pelo quê? Renovação. Novamente, renovou. Pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. E aí, presta atenção, você não vai apenas experimentar, mas você vai comprovar. Diz lá Jó, antes eu conheci o Senhor de ouvir, mas hoje eu tive uma experiência com Ele. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu conheci o Senhor. E diz aí a palavra, renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse ano tem tudo para ser um ano novo. Não é porque está saindo a vacina.
o ano de 2020 foi um ano muito diferente, né? Mudou muita coisa. Vamos esquecer o ano de 2020. Não, o ano de 2020 serve de lição. Só que o ano de 2020 foi um ano novo para muita gente. Está ali, prova do meu filho, 9 meses. Foi um ano novo para ele, ali, ó. Ano novo, vida nova, 2020. E esse ano, Deus tem algo novo para a nossa vida também. Mas não é simplesmente porque a data cronológica mudou. Deus tem algo novo para a nossa vida porque Ele quer se revelar a nós. Nós precisamos estar dispostos para buscá-lo, renovar nossa mente, sermos odres novos, para experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Eu gostaria de convidá-la a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Nesse período ainda de pandemia, a gente tem que estar atento ao horário do culto, mas eu sei que o Senhor tem ainda algo para revelar aos nossos corações. Convidar você a fechar os seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e o privilégio de estarmos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para revelar sobre a nossa vida em 2021. Porém, Pai, nesse ano nós queremos ser odres novos. Nós queremos estar preparados, Pai, para receber o vinho novo, o vinho da videira, onde a Tua palavra nos diz que o Senhor Jesus é a videira e o seu Pai é o agricultor. Nós queremos, ó Pai, ouvir e reconhecer a Sua voz, e que a Sua vontade se cumpra sobre nós a cada dia, a cada manhã. Pois aprendemos nessa noite, Pai, as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Mas se nós buscarmos conhecer o Senhor e a Sua vontade, renovando esse desejo a cada manhã, meditando na Tua palavra, Pai, orando, Te buscando, conhecendo cada dia mais o Senhor, saberemos, ó Pai, que teremos a Tua paz, e a Tua palavra nos diz que a Tua paz é diferente daquela que o mundo nos dá. Nós teremos a verdadeira alegria, falamos sobre ela na semana passada, e essa alegria é uma alegria verdadeira e diferente daquela que o mundo pode nos dar. E nós teremos, Pai, principalmente a certeza da vida eterna ao Seu lado. Por isso, Senhor, conduz a nossa vida e o nosso coração no Teu querer e na Tua vontade. É assim que nós oramos e nós Te agradecemos, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode apresentar.